aleluia, 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 aleluia. Vossa palavra é verdade, orienta e dá vigor. Na verdade santifica vosso povo, ó Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E, se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de profundo silêncio. No íntimo do nosso coração rezemos, pedindo ao Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos a palavra, pois só o Espírito pode dar-nos a plena compreensão dela. Rezemos, peçamos. Amém. Irmãs e irmãos, caminhamos com Jesus na direção de Jerusalém, onde Ele vai dar a sua vida. Aos discípulos, Ele vai dirigindo os últimos ensinos, apresentando a eles um modo de vida que eles precisarão de muito discernimento para continuar a seguir os passos dele, sobretudo depois da sua morte, da sua ressurreição e que ele for embora. Os discípulos
e discípulas de Jesus, nós hoje aqui, precisamos ter muita clareza para a gente não se perder. Vamos lá? Na sua folha aí, o Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 38. Naquele tempo, João disse a Jesus, juntos, Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, vai, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus está completando um ciclo de 3 anos de catequese, de instrução na vida dos apóstolos. Caminha com os apóstolos para Jerusalém e já avisou que por 2 vezes que chegando em Jerusalém vai acontecer isso aqui, a sua morte. Os discípulos, domingo passado, discutiam quem era o maior. Continua na perspectiva do querer ser o maior. João, um dos primeiros apóstolos do grupo daqueles que Jesus chamou, apresenta a Jesus um ato corajoso dele. Andando por aí, pelo mundo, encontrou um homem expulsando demônios em nome de Jesus. João, que é do grupo dos 4 primeiros apóstolos, foi lá, fiscalizou bem o rapaz e falou, esse não é dos nossos, como é que ele está fazendo isso? Chegou, fez uma intervenção e disse, para de expulsar demônios porque você não nos segue. Expulsando demônios, leia aí, em teu nome, e nós o proibimos porque ele não nos segue. Olha o horizonte, teu nome e nos segue. A vida de fé, em todos os povos, em todas as culturas, tende a transformar a gente em fiscal do mundo. A gente começa a querer dar palpite para o mundo inteiro, para as coisas todas da terra, para tudo quanto é religião, tudo quanto é comportamento, a gente quer ser fiscal. Dentro da igreja e fora da igreja. Muitas pessoas perdem a fé porque tentam desbravar um combate exaustivo com o mundo e na medida que não consegue convencer o mundo, vai desanimando, entra para dentro da igreja e tenta combater tudo quanto é coisa errada que tem dentro da igreja e também não consegue, desanima e desiste, abandona. Muitas pessoas transformam a experiência de Deus, o seguir os passos de Jesus, numa histérica obsessão por normas e regras. Não raramente com critérios muito pessoais, como o de João. Ele não foi primeiro consultar Jesus, ele tomou uma atitude arbitrária. E Jesus avalia o gesto de João. Vamos ver? Como a gente deve lidar com as pessoas no mundo? Versículo 39. Jesus disse, vão? Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós, Nós é a nosso favor. Pronto. João, é o seguinte. Preocupa não, João. Se tem alguém fazendo o bem, em qualquer lugar, deixa fazer o bem. Não incomoda quem está fazendo o bem. E se está fazendo o bem em meu nome, deixa fazer o bem. Ninguém vai fazer o bem em meu nome para depois falar mal de mim. Deixa. Tem coisa mais grave para a gente vigiar. Nós vivemos numa sociedade que deu para nós um sentimento muito grande de pensar em controlar comportamentos. Jesus diz assim, olha João, vocês cristãos andando pelo mundo, se vê alguém fazendo o bem, deixa fazer o bem, não incomoda com quem faz o bem não. Santo Agostinho, interpretando esse texto, diz assim,
deixa a pessoa fazer o bem, independente da religião dela, do credo dela ou de religião nenhuma, porque às vezes há coisas dentro da Igreja Católica que não são tão católicas assim, e há coisas no mundo que são mais católicas do que coisa que acontece dentro da igreja. Santo Agostinho, século IV, minha gente. Então, há coisas não católicas dentro da igreja, como há coisas muito católicas no mundo. Os documentos da igreja que falam sobre o envio dos missionários para terras estrangeiras, quase todos os grandes papas pregadores, porque tem muitos papas que não foram grandes pregadores, foram grandes legisladores, mas quase todos os grandes papas pregadores, como João Paulo II dizia assim: vocês vão em missão, mas tomem cuidado, que chegando lá nas terras pagãs para onde vocês estão enviados, não se esqueçam que o Espírito Santo chegou lá antes de vocês, que o Espírito age onde quer. O Espírito Santo, na própria obra da criação, é Ele que cria. Ele é com a força do Espírito que o Pai e Jesus criam. Então, João, você, a partir de hoje, não fique fiscalizando quem faz o bem. O bem é tão importante, João. É tão decisivo o bem, João. Versículo 41. Vamos ver? Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. João deve ter assustado. Puxa vida, eu trago para Jesus um relatório falando de um homem expulsando o demônio, a força do império do mal. E Jesus vem falar para mim de copo d'água? Ah não, Jesus. Meu nível está mais elevado do que o do Senhor. E Jesus diz que o bem é bem num copo d'água ou no enfrentamento mais engenhoso para as potências do mal. O bem é bem. E que nós precisamos nos preocupar, não com o bem que é feito, por quem quer que seja, nós precisamos preocupar com dois aspectos delicadíssimos da vida dos que dizem crer. Dois aspectos importantíssimos para nós que falamos que cremos. Vamos ver? Versículo 42. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. João, tome cuidado, vocês que eu chamei e enviei, tome cuidado para vocês não escandalizarem os pequeninos. Tome cuidado. Eu era seminarista nos anos 80 e Padre Jesus Flores, que faleceu há pouco, era nosso formador. E ele era um homem de voz potente no meio das comunicações e que não tinha medo de falar qualquer verdade do Evangelho em qualquer enfrentamento diante de qualquer autoridade. E a gente, jovem, entusiasmado, às vezes chegava no Padre Jesus dizendo: olha, no jornal tal, na revista tal, no programa tal, falaram tal coisa do Senhor, a autoridade tal disse tal coisa do Senhor. O Padre Jesus dizia para a gente: eu me preocupo muito mais com o que os pobres da praça falam de mim do que dos grandes deste mundo. O que os pequenos falam de mim tem mais relevância e decisão sobre mim e meu comportamento do que os grandes deste mundo. É isso. Olhar para que a gente não seja causa de escândalo. A palavra no grego e também nas línguas da Bíblia, aramaico, hebraico,
A palavra escândalo está muito associado a uma ideia muito interessante, que é pedra de tropeço. Escândalo é o mesmo que causar queda do outro. Então, escandalizar alguém é provocar a queda de pessoas pequeninas, frágeis. O escândalo é um tema muito delicado para as instituições, porque com o advento da máquina de fazer jornal, da imprensa, o advento da imprensa e depois das tecnologias de comunicação, não teve ferramenta mais poderosa para o mundo e para os embates do mundo do que o escândalo. Na verdade, os escândalos são hoje a base principal. Por que esvaziaram os partidos políticos? Porque hoje é muito mais importante você ter um grupo de seguidores seus que segue os seus adversários políticos com uma maquininha dessa e posta na rede. Não é não? Hoje, os grandes homens da política, da economia, da cultura, mas também da religião, das igrejas, também nós, somos aproveitadores da desgraça alheia. Se o escândalo muitas vezes leva pessoas a caírem, a perderem a fé, porque ficam decepcionadas com aquele em quem elas colocaram confiança e fez coisa errada. O escândalo muitas vezes é causa de tropeço e de desgraça também para quem provoca o escândalo, porque na maioria das vezes nós estamos no Setembro Amarelo, na luta e na campanha contra a depressão e contra o suicídio, os índices altos. Quantas pessoas nós conhecemos que cometeram suicídio, por quê? Descobriram um segredo gravíssimo sobre a minha vida, eu com vergonha e humilhado diante dos outros, prefiro tirar minha vida para não enfrentar. Estaria Jesus dando aqui uma receita de suicídio? De jeito nenhum. O que vem agora é exatamente o oposto do suicídio. É a pedagogia de Jesus para o enfrentamento das próprias fraquezas. Como não viver esta vida e dar para a minha fraqueza o poder dela dirigir minha vida e decidir minha vida e ceifar minha vida. O escândalo na política, na economia, na igreja, nas religiões, nós sabemos da tragédia que é escândalo nos últimos tempos aqui em Goiás, com os escândalos nossos da igreja aqui em Goiás. O sofrimento, sobretudo dos idosos, que tinham naquela referência de piedade, de fé, de uma comunicação católica que chegava ao coração deles e de repente um pregador missionário cai e vazam coisas que muitos morrerão sem saber de verdade se foi ou não foi. Essa dúvida terrível, sofrida, sobretudo para os idosos. Irmão, o remédio para curar a dependência que nós passamos a ter do escândalo. Repito, dada a gravidade, nós vivemos numa sociedade que tem as vítimas dos escândalos, os pequeninos, tem as vítimas dos escândalos, nós, autoridade política, religiosa, que cometemos uma atrocidade e depois vaza, e aí a gente passa a vida inteira a viver para pagar um preço para esconder a sujeira das coisas que fizemos. Mas é verdade também que tem aqueles que aproveitam uma desgraça de quem caiu no escândalo para subir na vida, não tem? Repito, na igreja, na política, na economia, mas também no casamento. Tem marido, tem esposa que sequestra o esposo
que às vezes comete um erro, uma fraqueza, e depois passa a vida inteira chantageando e ameaçando, dizendo: você se esqueceu que isso existe? Pai, na relação com os filhos, que errou: ó bichinho, não esqueci não. O escândalo muitas vezes ele se torna uma corrente que aprisiona a gente nas mãos daqueles que estabelecem sobre nós um controle chantagioso. E o estrago que isso traz para nós. Nós vamos entrar agora em 3 aspectos dos escândalos, mas eu queria propor uma coisa, que a gente lesse o resto do texto do Evangelho a partir de uma chave muito importante que a gente tem para ler esse texto que segue. A chave exatamente da psicologia, da psiquiatria, da neurociência. Porque a linguagem que tinha antigamente para aquilo que levava a gente, ceifava a gente para o escândalo, era uma linguagem punitiva, como a linguagem do Evangelho que veio. É melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar ao mar. Então, puna você, se jogue no mar. Agora vem 3 exemplos difíceis para você cortar seu corpo. Vamos ver? Versículo 43. Se tua mão te leva a pecar, corta. é melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno. Espere lá, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. Continua. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os 2 ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os 2 ser jogado no inferno, onde o verme dele não morre e o fogo não se apaga. Então, domingo passado a conversa dos apóstolos era quem era o maior. Hoje João chegou em Jesus dizendo: olha, nós mandamos um cara calar lá fora, porque estava expulsando capeta no nome do Senhor, nós proibimos. Jesus diz assim: João, se tem alguém fazendo o bem, deixa. Agora se preocupe com uma coisa, com o mal que pode estar sendo feito dentro de você ou através do seu corpo. Porque às vezes a gente passa a controlar os outros com o poder dos grupos do WhatsApp, a gente passa a ter um controle infernal sobre todo mundo, não é? Até nos grupos de família, eu vejo cada coisa que eu fico chocado. Jesus diz assim: João, olha, se preocupe mais com o que você pode fazer de errado com o seu corpo do que com alguém que está fazendo mal no mundo e que você quer ter controle. Está entendendo a diferença? Tem diferença? Agora, o escândalo. Primeiro Jesus fala: seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e jogar ao mar. Depois ele apresenta um remédio bem mais pedagógico. Quando você sentir em seu corpo desejos, vontades, você perceber em você comportamentos, atitudes que não te levam a praticar o bem, comece a cortar, João. Se tua mão, se teu pé, se teu olho. 3 dimensões muito importantes da vida. Olhe para cá porque eu vou fazer um pouco de gestos. A mão representa a nossa forma de lidar com os bens e com o poder que a gente tem.
seja o poder sobre os bens, sobre a profissão da gente, os cargos que a gente ocupa, ou seja o poder na relação com o esposo, a esposa, os filhos. Então, se tua mão te leva a pecar, corta. João, cuidado com a forma com que você lida com os bens e com o poder que você tem. João, é melhor entrar no reino com uma das mãos do que tendo as duas e ir para o inferno. João, se teu pé te leva a pecar, corta. O pé ou a sandália nos pés, na Bíblia, representa a liberdade. Se a sua liberdade está sendo usada de forma errada, João, corta. Corta. Não vai pelo caminho que você quer, do jeito que você quer, pisando onde você quer, não. Até porque, para a moral católica, para a teologia moral, o cristão não é livre para fazer o que quer. Depois que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você escolhe para ser livre em Deus. E quem é livre em Deus é livre para fazer o bem e tão somente o bem. Está claro? O cristão, ao escolher Jesus, que é um ato primeiro de supremacia da autoridade de Cristo sobre mim, escolhe Jesus, e ao escolher Jesus ele decide, a partir de agora, escolhendo por Jesus, eu escolhi fazer o bem e tão somente o bem. Então a minha mão, o meu pé, a liberdade minha de andar onde eu quero, a partir de agora que eu escolhi Jesus, eu ando onde eu quero, mas somente nos caminhos de Jesus. Está claro? Se teu olho, o olho na Bíblia é fácil, basta recordar, você pode depois pegar o capítulo 2 e 3 de Gênesis, o diálogo da serpente com Eva. Eva olha o fruto e vê que ele é agradável aos olhos. A serpente diz para ela, come. Ela diz, não vou comer. A serpente diz, é verdade que Deus falou que se vocês comerem dos frutos de todas as árvores do jardim, vocês morrerão? Não, diz Eva. Não, serpentezinha, não é tanto assim não. Parece grupo de WhatsApp da família. Não é desse jeito, não. A gente pode comer de todos os frutos, mas de uma árvore que está no meio do jardim não pode comer. Olha a desproporção da fofoca do grupo do WhatsApp da família. Não é? É só de uma árvore. De todas as outras podemos comer. Aí, quando Eva diz isso para a serpente, ela diz, Deus sabe que o dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós se sentireis como deuses, donos do bem e do mal. O texto continua assim, Eva viu que o fruto era agradável aos olhos e comeu. Então, o olho representa a forma, vou subir de novo aqui para fazer gesto. A mão, a forma com que eu lido com os bens e com a autoridade e o poder que eu tenho. Os pés, a forma com que eu lido com a minha liberdade. O olho, a forma com que eu lido com aquilo que provoca desejos, vontades, apetites em mim. Irmã, tem coisa mais atual que esse texto? Hoje, eu escutei uma coisa impressionante. Eu falei da neurociência, da psicologia moderna, as tecnologias de laboratório que tem, de como ter domínio sobre o comportamento dos outros. Um técnico de som, cadê o Zé Pedro? Técnico de som. Agora, a tecnologia de som descobriu que alguns tipos de vibração do som na igreja e de instrumentos e vozes, essa combinação, ativa regiões do cérebro e faz produzir um tipo de emoção e de sensação que em 3 minutos
reverberando aquele tipo de som, o que o pregador falar, o povo faz. Vejam onde nós chegamos, ratos de laboratório dentro das igrejas. Técnico de som querendo convencer um padre amigo de que se colocar essa tecnologia, ele terá sucesso poderoso sobre o rebanho, e o que ele der de comando, o rebanho cede. Porque ativa um tipo de produção de hormônios e de sentimentos e de emoções que te libera para submeter. É o que a gente chama de abuso espiritual, tão grave quanto o abuso sexual, a pedofilia, o escândalo horroroso que a igreja viveu nesses últimos 20 anos no trato com o tema da pedofilia cometida por pregadores do Evangelho, o escândalo terrível dos últimos tempos de nós padres na forma nossa de lidar com os bens da igreja, com o dinheiro, a nossa forma arbitrária de relacionar com as pessoas e submeter as pessoas aos caprichos nossos, a perversidade com que a gente entra no mundo e reproduz na igreja, nos sites, nos blogs, aquilo que as ciências apresentam para nós num laboratório não fictício, dizendo: se o padre reproduzir tal e tal tipo de comportamento e até de cenário, e agora o técnico fala, até de som, o padre consegue o sucesso que ele quer. O pastor consegue o sucesso que quer. Isso é grave. Isto impõe para nós uma necessidade enorme de que a igreja não tenha liberdade para nós pregadores fazermos o que der em nossa teia. Nós precisamos ser cuidados por Jesus. Nós precisamos pregar o Evangelho, mas é preciso que a autoridade da igreja se imponha sobre nós. Que os bispos, que o Papa, que o conjunto dos pregadores do Evangelho, os padres, que os cristãos que sentam no banco da igreja, que sustentam a igreja, comecem a ter o direito e a responsabilidade de dizer: olha, esse caminho está errado. Não está certo isso por aqui não. Olha o poder da fake news. O que é a fake news? Pegar informações sobre o inimigo, editar falas e imagens de acordo com o que eu quero que você entenda e pôr nas redes sociais contra os meus adversários. Não preciso das instituições, não preciso de partido político, não preciso da pedagogia do diálogo, de sentar juntos, de construir um projeto juntos para governar um município, um estado, um país, porque tendo um laboratório de mentira, eu minto para as ideologias de esquerda e de direita e monto o império que eu quiser. Quem tiver mais dinheiro injetará mais manipulação, só isso. Não é não? Isso pode ocorrer dramaticamente no ambiente da fé também. Irmã, irmão, olhe para a cruz. No passado, vocês já viram nos filmes, nas novelas, na literatura, os desejos, as vontades eram tratadas, sobretudo aquelas vontades, eram tratadas de forma pejorativa, escrachada, porque a igreja tinha uma visão punitiva dos desejos. Se está com desejo, chicoteia a carne, faz jejum, dorme no cimento, não era? Hoje nós temos ferramentas daqueles homens e mulheres que se ocupam a estudar e a ensinar. Nós temos ferramentas das ciências, da psicologia, da psiquiatria, da neurociência, da neurologia, que a gente pode estudar e desenvolver técnicas de autocontrole. Se tua mão te leva a pecar, se teu olho te leva a pecar, se teu pé te leva a pecar, comece a se reprogramar e ter um autodomínio sobre você. Comece a estimular o seu organismo a produzir outro tipo de estímulo de vontade. Isso se faz através de oração, de disciplina espiritual, não é?
de comportamentos. Essa volta aos tempos medievais sombrios, de querer uma religião dos chicotes, da mortificação, da automutilação, isso não é caminho de cura, não. O caminho de cura é o caminho, olhe para a cruz. Jesus, que não fez nenhum ato mau, não usou nenhum bem deste mundo de forma errada, e nem o seu poder de forma errada, teve sua mão cortada e pregada. Jesus, que não trilhou por caminhos errados e não deu um passo em falso, teve os seus pés furados, cortados e pregados. Seus olhos, que nunca se voltaram para o que não presta, vedados por uma cortina de sangue e de suor, por causa da coroa de espinhos. Uma vez, pregando esse evangelho num retiro de jovens, no final da missa, nós fizemos uma dinâmica com os jovens e colocamos os jovens para partilhar que experiência eles tinham tido de escutar a meditação do evangelho e depois de receber a Eucaristia. E eles partilharam. E 2 jovens, uma menina e um rapaz, disseram que eles partilharam no grupo deles o seguinte: Padre, na medida que a pregação ia sendo feita, eu fui sentindo a sensação de que eu precisaria cortar muitos pedaços de mim. Na medida que a pregação foi pesando, eu fui sentindo-me cada vez menor no banco e parecia um toquinho de gente no banco. Aquilo deu em mim, os 2 partilhavam, em nós um sentimento terrível de dor, de mutilação, de eliminação da nossa identidade. Na medida que nós abrimos o coração, pedimos perdão a Deus, conversamos entre nós que a gente queria corrigir e recebemos a Eucaristia, sentados, depois de receber a Eucaristia, o canto da comunhão, aquele silêncio depois da comunhão, a menina e o rapaz disseram, parecia que cada pedaço da gente que o pecado fez arrancar da gente, a mão, o pé, o olho, a orelha, cada pedaço da gente ia sendo devolvido de forma tão inteira, e a gente foi sentindo-se inteiro no banco e reconstruído pela Eucaristia. E é isso a Eucaristia. A Eucaristia é exatamente o sacramento da redenção do seu corpo. É Cristo que dá o corpo e o sangue dele para resgatar a inteireza do seu corpo. Reordenar na direção santa, pura, reta, o que você é, imagem e semelhança de Deus. Amém? Amém? Nós vamos sair inteiro da igreja hoje ou só um toquinho? Inteira? Inteiro? Inteiros, não vamos? Fale com Jesus e peça para Jesus restaurar sua inteireza. Vá se lembrando daquilo que seu pé, sua mão, seu olho, seu coração, sua mente, seus nervos te levaram a pecar. Daquilo que foi fazendo você ficar uma pessoa cada vez menor, cada vez mais cortada e aos pedaços. Incline a sua cabeça, feche os olhos, fale para Jesus reconstruir você, regenerar você, fazer você um homem, uma mulher inteiro, imagem e semelhança de Deus. Fale com Ele, reze. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser,
controlar. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar, o meu falar. O meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Fiquemos em pé. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Estenda a mão aqui para a cruz de Jesus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Estenda as mãos para a cruz e reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu te adoro, eu te adoro, eu te agradeço Eu te agradeço com todo o meu amor com todo o meu amor, por tudo que o Senhor sofreu por tudo que o Senhor sofreu na cruz na cruz para me libertar para me libertar e impedir e impedir que por causa do pecado que por causa do pecado eu fosse mutilado, eu fosse mutilado, amputado tampado aos pedaços. aos pedaços. Senhor Jesus, Senhor Jesus, por seu sangue derramado na cruz, por seu sangue derramado na cruz, seus pés e mãos pregados, seus pés e mãos pregados, sua coroa de espinhos, Sua coroa de espinhos. eu te peço, eu te peço, reconstrói em mim Reconstrói em mim a unidade perdida, a humanidade perdida. purifica as minhas mãos, Purifica as minhas os mãos, meus pés, os meus pés, os meus olhos, os meus olhos, o meu coração, o meu coração, todo o meu ser. todo o meu ser. Põe a mão no seu coração, incline a cabeça e fale para Jesus purificar você em tudo aquilo que você precisa da purificação, da restauração dele. Eu quero ser, Jesus, eu quero Ser Jesus, uma pessoa inteira uma pessoa inteira diante de mim mesmo, diante de mim mesmo, diante dos outros, diante dos outros, diante de Deus. diante de Deus. Eu quero ser eu Eu quero quero ser ser a verdade a verdade da criação da da criação que o Senhor modelou-me. que o Senhor modelou. Eu sou Eu sou imagem e semelhança de Deus. imagem e semelhança de Que Deus. eu viva essa alegria, Eu vivo essa alegria. proclame esta alegria Proclama essa e alegria anuncie esta alegria. e anuncia essa alegria. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. 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 Amém.